João capítulo 20, versículos de 1 a 10. Você acompanha a leitura na sua Bíblia, por gentileza. Diz assim a palavra do Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor uma vez mais. Tua palavra foi lida, Pai, temos cantado, celebrado ao Teu nome, e agora, Senhor, a nossa expectativa é que fales à nossa mente e ao nosso coração. Alimenta-nos, Senhor, com a Tua palavra, é disso que precisamos. Nós oramos, agradecidos desde já por isso, no nome do Teu Filho, Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor. Essa semana que nós passamos, uma vez mais, como nação, a gente teve que lidar com a dor da violência numa das suas facetas assim mais covardes. Certamente você se perguntou: o que leva uma pessoa a fazer aquilo? O que passa na cabeça daquela pessoa? Por quê? Por que daquele jeito? Por que daquela maneira? Como consolar, o que dizer aqueles pais, aquelas mães, parentes em geral? Porque se eles foram atingidos de maneira direta, de maneira objetiva, não apenas emocionalmente, o fato é que eu e você, como seres humanos, todos nós somos atingidos de alguma forma quando lidamos com a violência. E aí é inevitável, sempre vem à tona a pergunta ou as perguntas nesse gênero, nesse sentido: onde está Deus? Onde está Jesus Cristo? Que Deus é esse, cheio de amor, cheio de bondade, que permite que coisas como esta aconteçam? No texto diante de nós, nessa noite, como eu falei, o texto para o domingo de hoje, ele nos ajuda a pensar sobre isso. Ele nos oferece algumas respostas. Na verdade, importantes respostas, porque ele ajuda a gente a perceber não apenas aonde Deus está hoje, agora, nesse instante, aonde Cristo está agora, nesse instante, mas onde Deus esteve também. Aonde Cristo esteve também, por onde Ele passou. Qual foi o caminho que Ele percorreu para chegar até aqui, agora, e nos ajudar a responder estas perguntas. Quando a gente pergunta, por exemplo, aonde Deus esteve, a Bíblia oferece algumas respostas. Ele esteve na cruz. Ele esteve na cruz, pendurado, humilhado, ridicularizado e finalmente morto na cruz. Aonde Deus esteve, Diego? Por onde Deus passou? Ele esteve no túmulo, enterrado, com uma pedra lacrando a sua entrada, vítima da violência, vítima da traição, da inveja, do medo, da raiva, vítima do pecado.
Ele esteve ali. Aonde Deus está agora? Essa é a grande resposta. Porque a maldade, a humilhação, a violência, a morte não tiveram a última palavra sobre a vida de Jesus. Essa é a esperança do Evangelho. Aonde Deus está agora, meu irmão e minha irmã, Ele está à destra de Deus. Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, Ele venceu a maldade, Ele venceu o pecado. Essa é a resposta que Deus dá em Cristo para o sofrimento. Para o sofrimento ali em Blumenau, para o sofrimento em São Paulo de 2 semanas atrás, para o sofrimento de hoje na minha vida e na sua vida também. Ele enviou o seu Filho para enfrentar e vencer a morte, para que eu e você hoje, para que aqueles pais, aquelas famílias, para que nós possamos ser consolados, tocados, transformados pelo poder da ressurreição. É sobre isso que eu quero conversar um pouco com você nessa noite, e aí, como eu sempre procuro fazer aqui, a gente vai entender um pouco mais do texto e aí, com a graça de Deus, recolher dele algumas das suas lições. Observe aí, você está com a Bíblia aberta no capítulo 20, não é? de João. Jesus já morreu, já passou pela crucificação, foi enterrado, e esse capítulo, né, se você passar o olho aí pelo capítulo, você vai ver que até o final dele, ele oferece para a gente várias cenas da ressurreição, de como cada discípulo, em cada momento, foi tocado, foi impactado de alguma maneira com a ressurreição. A última cena que retrata esses discípulos encontrando com Jesus ressuscitado, está lá no versículo 24 até o versículo 29. É aquele texto em que Tomé, ele finalmente se encontra com Jesus, porque no encontro anterior com os discípulos, Tomé não estava. Então, 8 dias depois, o Tomé se encontra com Jesus e aquele encontro enseja uma palavra de Jesus que abençoa os discípulos de então e a mim e a você hoje também, e que dá a tônica desse capítulo 20. Lá no versículo 29, quando Jesus fala para ele: bem-aventurados aqueles que não viram e creram. É o nosso caso hoje aqui. Nós não estivemos fisicamente, presencialmente, com Jesus ressurreto, mas pela graça de Deus nós temos crido. E ali no finalzinho desse capítulo, o João explica por que ele escreveu o seu Evangelho. Ele escreveu o seu Evangelho para que aqueles que fossem alcançados pela ressurreição pudessem de fato crer, pudessem perceber o significado da vida, da morte e da ressurreição de Jesus. O nosso texto é a primeira cena desses encontros. É a primeira cena desses encontros. Você reparou, né? É o primeiro dia da semana, é o domingo. A Maria Madalena, ela estava presente na crucificação de Jesus. Se você voltar aí um capítulo da Bíblia, no capítulo 19, você vai ver que Maria estava lá, ela presencia tudo aquilo que acontece com Cristo. E aí, de madrugada, bem cedo no domingo, ela vai até o sepulcro. Os outros evangelhos correlatos, né, que contam essa mesma história, vão dizer para a gente que ela não estava sozinha. Ela estava acompanhada de outras mulheres que foram até lá para embalsamar o corpo de Jesus. E uma coisa preocupava elas, você deve se lembrar, não é? Quem é que vai tirar a pedra? A pedra é grande, é pesada, a gente quer aqui cuidar do corpo de Jesus, e quando ela chega lá, ela se surpreende. Por quê? Porque a pedra já havia sido removida. E é muito interessante que ela não chega perto para ver exatamente ou com mais cuidado o que aconteceu. Ela fica tão apavorada de chegar lá e ver que a pedra já estava removida que imediatamente ela vai embora com uma suposição, com uma ideia do que aconteceu. Qual é a ideia? Roubaram o corpo do meu Senhor. Levaram o corpo do meu Senhor. Ato contínuo, a gente vai ver o Pedro e o João, né, que é o João usa aí uma espécie de eufemismo para poder falar dele mesmo, o discípulo a quem Jesus amava. Eles chegam lá para conferir, para ver aquilo que a Maria havia dito, e é muito interessante. Esse texto, gente, ele é escrito mais ou menos uns 50, 60 anos depois do fato.
Depois disso aqui, o Evangelho de João é o evangelho mais tardio, é o último evangelho a ser escrito. Mas aquele evento foi tão marcante para o João que ele relata os detalhes. Ele fala, eu fui correndo junto com o Pedro e acabou que corri mais depressa. Cheguei, vi o lençol de fora. Você já deve ter visto, né, ali o Santo Sepulcro em Israel. Dá uma ideia para a gente de como eram os túmulos naquela época. Não tem como se confirmar se de fato o que lá é apresentado como Santo Sepulcro é o sepulcro em que Jesus foi enterrado, mas traz uma boa ideia para a gente. Agora você reparou aí dois detalhes que o texto trouxe? O detalhe dos lenços, né? Eles veem os lenços, o que cobria o corpo de Jesus, o que cobria a cabeça de Jesus, e o detalhe é o seguinte, os lenços eles não estão jogados, eles não estão bagunçados, não estão largados no chão, não estão rasgados. O que se presumiria se alguém tivesse entrado e invadido o lugar. Imagina, né, o ladrão dobrando, né, o paninho, guardando assim no cantinho, não faz sentido, né, não faz sentido. Então, a cena indica que Jesus simplesmente se levantou, arrumou o local e saiu. E o fato da pedra estar removida era simplesmente para que os discípulos pudessem ver, porque Jesus não tinha mais essa limitação como não teve anteriormente. E aí o versículo 8 vai destacar que o Pedro e o João entram no túmulo e eles veem e creem. Creem em que, Diego? Eles creem na ressurreição. Eles creem na ressurreição. Não houve roubo. Não levaram o corpo, não é uma trama, não é um jogo, não, ele ressuscitou. E o que indica para a gente isso é o versículo 9, porque o João assume que ele e o Pedro, a despeito de estarem andando há tanto tempo com Jesus, a despeito de terem visto tantos milagres, de terem ouvido tanto Jesus pregar e ensinar, o texto fala que eles ainda não tinham compreendido a Escritura. Ainda não tinham compreendido a Escritura. O texto termina com os discípulos voltando para casa, certamente tocados, transformados por aquela cena. Esse é o texto, e aí eu separei aqui algumas lições para a gente recolher desse texto tão conhecido de todos nós. A primeira é a seguinte: para que de fato a gente seja tocado pelo poder da ressurreição, para que a ressurreição transforme a nossa vida, como transformou a vida daqueles homens, daquelas mulheres, não se engane, meu irmão, a gente tem que olhar mais de perto. A gente precisa olhar mais de perto. Você vai se lembrar, deve ter uns 2 anos mais ou menos, eu estava aqui preparando durante essa semana esse nosso encontro e me lembrei. Teve um filme que o título é Não Olhe para Cima, do Netflix. Você assistiu esse filme? Não é? Maneiríssimo, né? E o Não Olhe para Cima é a ideia do seguinte: olha, cuidado, porque se você olhar, você vai saber. Se você olhar, você vai se informar. Se você olhar, você vai entender o que está acontecendo. Então, assim, fique na ignorância. Não olhe para cima. Não olhe para cima. É mais ou menos isso aqui que o texto mostra para a gente, porque você vai perceber a dinâmica daquele evento. Primeiro, ninguém presencia a ressurreição. Ninguém. Ela é um milagre que ocorre sem testemunhas. A Maria e as outras mulheres, quando elas chegam, a pedra já está removida. Jesus já ressuscitou. Os discípulos chegam depois e só creem quando chegam mais perto. O texto fala que aí sim eles veem e creem. A própria Maria, se você ler os versículos posteriores, aí a partir do versículo 11, ela se torna a primeira testemunha do Cristo ressuscitado. Por quê? Porque ela está ali. Ela está no túmulo, ela está perto de Jesus. Você sabe, e eu sei também, que a distância dos fatos gera boato. Boato gera incerteza, gera medo, gera frustração, gera tristeza. Gente, é assim no trabalho da gente. Você já ouviu falar daquela famosa rádio corredor? Já ouviu falar ali? Você está no cafezinho, aí ficou sabendo, né, que a filial vai fechar? Ficou sabendo que fulano vai ser mandado embora?
Ficou sabendo? Ficou sabendo? Né? E aquela fofoca não, né? O pessoal atualizou, agora é controle social, não é isso, GG? Né? Aquela fofoca vai rolando ali, boato, e muitas vezes não tem nenhum fundamento. Mas a gente vai ficando angustiado. E se for? E se for desse jeito? É assim na casa da gente. A gente briga porque supõe alguma coisa, porque imagina alguma coisa, porque pensa, vê uma cena e já vai tirando conclusão. É assim na igreja. É assim na igreja. A gente enxerga, não é, como alguém já disse, cada ponto de vista é a vista de um ponto. E se a gente não procura olhar de perto e entender o que aconteceu, a gente pode sim incorrer no erro. Por isso eu e você, a gente precisa chegar mais perto. Chegar mais perto para entender exatamente o que aconteceu. Isso vai acontecer várias vezes ao longo da Bíblia. Eu recolhi aqui alguns exemplos. Primeiro, você vai se lembrar ali dos discípulos quando eles começam a conhecer Jesus, começam a ouvir falar de Jesus, aí o Filipe vai e fala para o Natanael. Lembra disso? Nós encontramos o Messias. Ele veio de Nazaré. Qual é a resposta do Natanael? Pelo amor, né? A gente diria hoje, né? Pelo amor, né? Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? E aí o Filipe fala para ele assim: Natanael, vem e vê. Chega mais perto, Natanael. A Letícia, ela usa lá no status do WhatsApp dela, não é, Letícia? Provai e vede que o Senhor é bom. Por quê? Porque a distância não dá. O salmista convida para que eu e você encontremos refúgio no Senhor. E aí, encontrando refúgio no Senhor, a gente pode provar e ver que o Senhor é bom. O próprio Tomé, lá no finalzinho desse capítulo 20, ele ali está cético, indeciso, claudicante. Não, eu quero ver, isso não aconteceu, não é possível. Jesus faz o quê com ele? Tomé, vem cá, Tomé. Chega aqui mais perto. Bota a mão aqui do lado, olha aqui o furo na minha mão, sou eu, Tomé. Aliás, né, isso funciona até mesmo nas nossas formações profissionais, sempre foi assim. Né? Você vai, na história, o bom artesão aprende a ser artesão com um artesão mais antigo, de perto, olhando ele trabalhar. Não é? Um bom ferreiro, um bom médico. Os pastores são formados assim. Na Igreja Presbiteriana do Brasil, eles são literalmente tutelados pelos pastores mais velhos. Não é? Para que, vendo de perto, possam aprender. Por que seria diferente na nossa fé? Maria Madalena, Pedro, João, eles se tornam testemunhas da ressurreição e são tocados pelo poder da ressurreição porque eles estavam perto. Eles estavam perto. E aí as perguntas que surgem para a gente, decorrentes dessa reflexão, são bastante objetivas. Né? Aonde nós estamos em relação a Jesus? Onde nós estamos em relação a Jesus? Será que a gente está perto? Será que a gente está distante? Como é que a ressurreição tem nos atingido? Será que a gente está perto o suficiente para perceber o túmulo vazio, os lençóis cuidadosamente dobrados? Ou será que a gente está vivendo de boato? De ouvir dizer? Não sei bem se é isso, mas se for, e se não for? E aí eu tenho mais dúvidas e mais incertezas. E pode ser que alguém pergunte, mas Diego, como é que é isso, né, de estar mais perto da ressurreição? É muito simples. A gente está perto da ressurreição, perto de Jesus, quando a gente está perto da palavra de Deus. Quando a gente está perto da comunidade que anuncia a palavra de Deus, porque é isso que a gente vê no texto. Os discípulos de Jesus estão perto para que possam ouvir aquilo que Jesus falou. E estão na expectativa, não é, de continuar ouvindo Ele, nem que seja para trocar o seu corpo, porque é para isso que elas vão até o túmulo, mas estão perto. E eles estão juntos como discípulos de Jesus. Para que a gente esteja perto da ressurreição, eu preciso estar conectado com a palavra de Deus, eu preciso estar conectado com a comunidade que anuncia a palavra de Deus, com a igreja. É disso que a gente precisa para estar perto da ressurreição. Mas não é apenas isso.
não é? Uma segunda lição, e isso me chama muita atenção sempre que eu leio esse texto, e não apenas esse texto, outros momentos do Evangelho de Jesus. Eu pensei assim, para que a gente viva o poder da ressurreição, a gente precisa respeitar o nosso ritmo. Respeitar o nosso ritmo. E claro, respeitar o ritmo do outro também. Por quê? Porque Deus faz isso com a gente. Diego, não entendi. Como assim respeitar o ritmo? Volta para o início do capítulo e vai passando o olho pelo texto conforme eu vou falando. O texto começa com as mulheres de madrugada, muito cedo, indo até o sepulcro para cuidar do corpo de Jesus. É madrugada ainda, só elas estão lá. O texto continua com a notícia do túmulo vazio, os discípulos vão correndo até lá. Eles estavam em casa. As mulheres logo cedo estavam lá para ver o corpo de Jesus. Ritmos diferentes. 2 discípulos correm para ver. Correm juntos, da mesma maneira, ao mesmo tempo, no mesmo ritmo? Não. Um corre mais depressa, o outro chega depois. Um corre, olha de longe, não entra. O outro, assim que chega, entra e vê. Ritmos diferentes. Versículo 11. Não é? Os discípulos voltaram para casa, no versículo 10. Versículo 11, Maria ficou. Maria ficou. E ficou chorando, e ficou triste, ficou ali angustiada, porque ainda não havia encontrado Jesus. Por que todo mundo não ficou ali? Por que todo mundo não foi para casa? Porque nós temos ritmos diferentes. Os discípulos, mesmo estando há tanto tempo com Jesus, eles mesmos assumem. Nós ainda não havíamos compreendido as Escrituras. Depois Jesus aparece aos discípulos, todos o veem, conversam com ele, recebem o Espírito Santo de Deus, vai dizer aí o texto, mas o Tomé não. O Tomé tem que ver, e só vê 8 dias depois. E tem que chegar perto, e tem que encostar, e tem que botar a mão, por quê? Porque tem ritmos diferentes. Cada um de nós, meu irmão, é assim também na nossa vida. Nós somos assim. Eu conheço gente que 4:30 da manhã está feliz da vida, lendo, mandando mensagem no WhatsApp, orando, brincando, 4:30, não vou dizer quem é, não vou dizer, mas a pessoa sabe quem é. Não é? 4:30 da manhã. Tem gente que se você falar 4:30 da manhã, meu irmão, não sabe nem quem ela é. Não é? Ela não sabe nem quem ela é. Só fala com ela depois de 7, 8 horas. Tem gente que funciona melhor à noite. À noite ela senta para trabalhar, que é uma maravilha. Por quê? Porque isso só para ficar nesse exemplo. Porque nós temos ritmos diferentes. Na nossa caminhada com Deus não é diferente. Deus conhece o nosso coração. Ele conhece o nosso ritmo. Ele conhecia o ritmo da Maria, do Pedro, do João, até mesmo o ritmo do Tomé. Você vai encontrar Jesus tendo várias conversas com diferentes pessoas ao longo do seu evangelho. Ele está numa festa de casamento, ele se encontra com uma mulher com mais de 5 maridos, ele fala com gente que perdeu o filho, ele fala com gente que não era judeu, e com cada uma dessas pessoas, ele trata, ele lida de uma maneira diferente. É muito interessante, né? E a gente vai aguçando os ouvidos, não é? Um dos erros que a gente mais comete é medir a realidade, como eu falei agora há pouco, do nosso ponto de vista. É achar que todo mundo tem que ser igual a gente, pensar como a gente, agir como a gente, como o próprio Deus entende a diversidade com que Ele nos criou. Então, qual é a lição aqui? A lição aqui é óbvia, não é? Em primeiro lugar, respeite o seu ritmo. Respeite o seu ritmo. Respeite o ritmo do seu próximo. Na sua relação com Deus, o que eu e você precisamos atentar é o seguinte: se no nosso ritmo, como aqueles homens e aquelas mulheres, nós estamos indo em direção a Jesus Cristo, nós estamos caminhando em direção à ressurreição, e é isso que eu preciso me perguntar: Senhor, da maneira como o Senhor me constituiu,
com toda a minha potência e todas as minhas fraquezas. Senhor, eu estou indo na tua direção. Eu estou de fato me tornando a cada dia uma testemunha da ressurreição. Essa é uma oração interessante para que eu e você façamos. Ou será que a gente tem simplesmente desperdiçado o nosso tempo com aquilo que não vale a pena, sob uma pretensa desculpa, não é? Sob uma pretensa desculpa, não, eu sou assim mesmo. Cuidado, é uma advertência que o texto nos traz. E, finalmente, uma terceira lição, que talvez seja a lição mais complicada, é que o texto mostra para a gente viver de fato o poder da ressurreição, não tem atalho. Não tem atalho. Eu e você precisamos lidar com o poder da morte. Como assim, Diego? Pô, domingo de Páscoa, você quer falar de poder da morte? Não é? É óbvio. É óbvio. Meu irmão e minha irmã, só ressuscita quem? Só ressuscita quem morre. Por mais óbvio que seja, a gente precisa dizer. Só tem domingo da ressurreição porque teve sexta-feira da paixão. Só tem a glória, a beleza, a majestade, o milagre da ressurreição porque antes houve a infâmia, a tristeza, a humilhação da morte de Jesus. E é interessantíssimo, porque Jesus previne os seus discípulos várias vezes ao longo do seu ministério, dizendo que aquilo iria acontecer. A morte não deveria ter sido, pelo menos, uma surpresa, porque não faltou oportunidade para Jesus falar, eu vou morrer, o Filho do Homem vai ser entregue, eles vão me matar, mas eu vou ressuscitar. Essa mensagem de Jesus, de que ele seria morto, ela é tão conhecida, que até os seus algozes sabiam disso. Até os adversários de Jesus sabiam disso. Tanto que eles mandam fazer o quê? Colocar guarda na frente do túmulo, para quê? Para ninguém roubar o corpo. Porque ele disse que vai ressuscitar. Ele falou que, então não vamos evitar que isso aconteça. Eles chegam ali até a subornar os soldados depois. Numa das vezes em que Jesus fala da sua morte, é muito interessante. Ele está pregando, e aí está falando do Evangelho, da Boa Nova, e alguns religiosos que não acreditavam nele pedem um sinal. Não, faz o seguinte, faz um milagre aqui, faz um Shazam aqui, faz um Salamaleca aqui, que aí a gente vai acreditar. Aí Jesus dá uma resposta espetacular, não é? Uma geração incrédula e perversa pede um sinal. Tudo bem, um sinal vai ser dado para eles. Qual é o sinal? O sinal de Jonas. Porque assim como Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ou seja, Jesus sabia que ele tinha que passar pela humilhação, pelo sofrimento e finalmente pela morte. O problema somos nós, gente. O problema somos eu e você, os discípulos de Jesus. Você lembra, numa outra oportunidade que Jesus fala que vai morrer, o Pedro, eu acho muito legal assim, a inteligência emocional do Pedro, né? A liderança do Pedro, presbítero Eduardo. Jesus está falando que vai morrer, né? Aí o que o Pedro, não é você não, Pedro, é aquele Pedro, tá? Não se empolga não, o Pedro já se empolgou ali, né? Falou inteligência emocional, ele já achou que era ele, não é você não, mas você é o bom também, tá? Você quebra o galho, né? Faz isso, Pedro, né? Faz isso, o que Jesus faz? O que o Pedro faz? Chama Jesus no canto, não é? O texto fala, chamando Jesus à parte, ele começa a reprovar Jesus, não é? Ele fala, não, Senhor, por favor, não faz isso, para que isso? Não é? Como é que você vai fazer isso? Agora, desse jeito, não precisa. Não é? Jesus, assim, muito condescendente, muito complacente, não é? Dá uma resposta refinadíssima para o Pedro. Você lembra da resposta? Para trás de mim, Satanás. Não é? Porque você não cogita das coisas de Deus. É necessário que o Filho do Homem passe por essas coisas. Por quê? A gente esquece que o pecado exige reparação. A gente esquece que o pecado exige
reparação, e nós jamais poderíamos oferecer reparação suficiente. É por isso que Jesus morre em nosso favor, e é isso que a gente celebra na Páscoa. Quando a gente está falando de Páscoa, a gente está falando de encarnação, de Jesus se fazer homem. A gente está falando de vida obediente, de humilhação, de morte e de ressurreição. Gente, não tem atalho, não tem macete. Eu gosto de jogar videogame, né? E nos videogames tem um macete, né? Que você está aqui na primeira fase, aí tu entra lá numa porta, entra no cano. Aliás, está passando Super Mario no cinema, não vi ainda, vou assistir. Super Mario tem vários macetes, né? Só o pessoal de 30, 35, 40 vai lembrar do Super Mario. Vários macetes. Aqui não tem macete, gente. Não dá para chegar direto na ressurreição. E perceba que os discípulos, eles viveram essa dinâmica. Eles viveram essa dinâmica. Eles viram o mestre ser preso e ser ridicularizado. Eles viram o seu Senhor ser espancado, cuspido, pregado. Eles viram o seu corpo inerte. Eles viram o túmulo. Aliás, eles foram até o túmulo para cuidar do corpo de Jesus. Só então eles tiveram a alegria da ressurreição. Enquanto eu e você não encararmos a feiura do nosso pecado, enquanto a gente não reconhecer que o nosso coração nos afasta de Deus, enquanto a gente não admitir o quão carentes nós somos de Deus, da sua palavra, do seu amor e da sua beleza, a ressurreição não vai fazer sentido para a gente. Jesus conta uma história sobre isso que é extraordinária. Na verdade, está acontecendo um jantar, ali em Lucas, no capítulo 7. Um fariseu chama Jesus para jantar. Aí a gente pensa, pô, legal, né? Vai querer se aproximar de Jesus. O texto não, o texto mostra que, na verdade, ele estava querendo fazer um teste, saber se Jesus era profeta mesmo. E aí Jesus, já famoso, corre a notícia de que ele estava na casa daquele fariseu comendo. E aí o que acontece? O imponderável acontece. Uma mulher, diz o texto, pecadora, provavelmente famosa na cidade, não era a melhor das reputações, aquela que ela carregava, ela invade o jantar. Ela invade o jantar e, chorando, se lança aos pés de Jesus, derrama um perfume, e com as suas lágrimas e com o perfume, ela lava os pés de Jesus. O fariseu não fala porque não tem coragem de falar, ele é hipócrita, não é? Ele pensa, fala por trás, mas Jesus conhece os corações. O fariseu pensa o quê? Isso é profeta da onde? Isso não é profeta coisa nenhuma. Se ele soubesse quem é essa mulher, ele não ia deixar ela fazer isso. E aí Jesus dá uma lição para aquele homem que ainda hoje nos serve. Ele conta uma parábola para resumir. Jesus fala que quem é muito perdoado, ou seja, quem reconhece os seus pecados, esse ama e ama muito. Por quê? Porque pela graça de Deus tem a coragem de encarar os seus pecados. Repito, o poder da ressurreição vai nos atingir à medida que a consciência da morte de Jesus tem a ver diretamente com o nosso pecado. Foi o nosso pecado que levou Jesus para a cruz. Foi por nos amar que Jesus foi para a cruz. Foi para a glória de Deus que Jesus foi para a cruz. Foi por obediência ao Pai que Jesus foi para a cruz. Foi para fazer paz entre nós e Deus que Jesus foi à cruz. Isso, meus irmãos, transforma a nossa vida. Porque a gente passa a olhar o sofrimento de Jesus e percebe que ele não está alheio ao nosso sofrimento. Ele não está indiferente ao nosso sofrimento. É o sofrimento dele que pavimenta, que constrói o caminho para a sua ressurreição. Por isso, o meu sofrimento e o seu sofrimento hoje precisam ser expostos ao sofrimento de Jesus. Precisam ser lançados diante de Jesus. Por quê? Porque a violência
o mal, o pecado continuam ao nosso redor. Todos nós somos atingidos de alguma maneira pelo mal que há no mundo. E para falar bem a verdade, não é? Muitas vezes eu e você somos o agente desse mal. Muitas vezes eu e você agimos não como Deus nos manda agir, mas de acordo com o desejo do nosso coração. Por isso, eu e você precisamos ser tocados pelo poder da ressurreição. Deus resolve esse problema, meus irmãos, na cruz. Deus resolve esse problema quando Ele ressuscita o seu Filho Jesus Cristo. Por isso, eu e você hoje, novamente, somos chamados, em primeiro lugar, para estar mais perto, para acolher esse convite de recebermos a palavra de Deus, de estarmos na comunidade que anuncia a palavra de Deus. Em segundo lugar, para estarmos atentos ao nosso ritmo. E se no nosso ritmo estamos indo em direção a Jesus, e finalmente, não é, que a gente não pegue atalhos, que a gente não feche os olhos, que a gente não finja que nada está acontecendo, mas que a gente encare o poder da morte, o poder do sofrimento, conscientes de que sobre eles está o poder da vida, o poder da ressurreição. Que Deus te abençoe, viu? E uma feliz Páscoa para você. Amém?